Sabe como os criminosos mais procurados do mundo simplesmente somem do mapa? Bom, hoje a gente vai mergulhar na história de dois verdadeiros mestres da fuga, só que com estratégias completamente opostas. Pense assim, de um lado a gente tem um fantasma que se escondeu bem debaixo do nariz de todo mundo, e do outro, um gênio do crime que vive tranquilamente, como um rei, protegido em plena luz do dia. Como isso é possível? Vamos descobrir. Então, vamos colocar os dois lado a lado. Primeiro, Matteo Messina Denaro, o tal fantasma siciliano. Esse cara passou, acredite, 30 anos escondido, na sua própria terra. Agora, olha o outro. Semyon Mogilevich, o cérebro russo. Ele vive abertamente, completamente intocável pelas maiores agências de inteligência do mundo. A história desses dois, juntas, é basicamente um mapa de como o crime organizado se transformou radicalmente. Ok, vamos começar pelo mafioso da velha guarda, o último grande chefão siciliano. Estamos falando de um homem que foi, literalmente, moldado pela violência. Ele controlava seu território com uma mão de ferro e, por 30 longos anos, virou uma sombra, um verdadeiro fantasma que desafiava o Estado italiano o tempo todo. Olha só essa linha do tempo. É impressionante, né? A jornada do Denaro é coisa de cinema. Ele era o herdeiro do clã Corleonese, sabe? Simplesmente a facção mais violenta da máfia siciliana. E em 93, depois de uma onda de atentados horríveis, ele, desapareceu. E por 30 anos, ele comandou a Cosa Nostra direto das sombras, sempre um passo à frente da polícia. Isso até 2023, quando a casa finalmente caiu. Agora, se prepara para essa frase, dita pelo próprio Denaro. Eu enchi um cemitério inteiro sozinho. É de arrepiar. Isso resume perfeitamente a brutalidade dele. Ele estava envolvido em dezenas de assassinatos, incluindo um caso terrível, o de um menino de 12 anos que foi dissolvido em ácido. Para ele, a violência não era só um jeito de conseguir o que queria, era a língua que ele falava, a sua demonstração de poder. E como ele conseguia ficar invisível por tanto tempo? Com um método super antigo, quase artesanal, os pizzini. Eram basicamente pequenos bilhetes codificados. Isso tudo era parte do que chamam de estratégia de submersão. Ele confiava totalmente na sua rede de contatos local e na famosa omertà, aquele código de silêncio da máfia, sabe? Para se proteger. O poder dele vinha daí, do controle total do território que ele, aliás, nunca deixou. E agora, vamos falar de dinheiro? 4 bilhões de euros. Esse era o tamanho do império financeiro do Messina Denaro. E o mais louco é que, enquanto ele vivia de forma bem simples nos esconderijos, a grana dele, vinda de extorsão e tráfico, era uma força econômica gigantesca. Esse dinheiro todo era lavado, injetado na economia legal, em setores como energia e turismo. E claro, com a ajuda de advogados, contadores, os tais facilitadores profissionais. Isso simplesmente distorcia todo o mercado. Mas no fim das contas, depois de 3 décadas driblando as táticas policiais mais modernas que existem, o que derrubou o fantasma foi uma coisa bem humana, a própria saúde. Ele precisava de tratamento para o câncer e isso o tornou vulnerável. Foi assim que as autoridades o encontraram. A biologia, no fim, foi mais forte que toda a tecnologia de vigilância. Beleza, agora vamos virar a página completamente. Vamos para um outro universo do crime. É hora de conhecer Semyon Mogilevich. Sabe como o FBI chama ele? O gangster mais poderoso e perigoso do mundo. E a grande diferença para o Denaro é que ele não se esconde nem um pouco. Pelo contrário, ele opera bem na nossa cara. Ele é conhecido como o cérebro e tem um motivo. Formado em economia, ele age como um CEO. A arma dele não é uma pistola, é o sistema financeiro global. Totalmente diferente do Denaro que precisava do território, o poder do Mogilevich vem da cabeça, da sua genialidade para manipular as finanças internacionais. Para que ele precisa de uma arma se ele pode simplesmente controlar um banco? E dá uma olhada no portfólio de crimes dele. O que choca aqui é a escala, a ambição. Mogilevich não está interessado em roubar um banco. Ele manipula sistemas econômicos inteiros. A gente está falando de fraudes de ações que deram um prejuízo de 150 milhões de dólares para investidores, lavagem de até 10 bilhões de dólares e até controle de gasodutos na Europa para ter influência geopolítica. É outro patamar de crime, né? E essa frase de um agente do FBI diz tudo, né? Ele opera sem fronteiras. Ele conseguiu tirar 150 milhões de dólares de investidores sem nem precisar colocar os pés no lugar.
é exatamente o oposto do mafioso siciliano, que precisa do controle físico do seu pedaço. Para o Mogilevich, o planeta inteiro é o seu território de caça. Então, como ele fica impune? Simples. Ele vive tranquilamente em Buskol. E aqui está o pulo do gato. A estratégia dele não é se esconder debaixo da terra, é ter proteção política no mais alto nível. A lei russa não permite a extradição dele para os Estados Unidos. Para que se esconder num buraco se você pode ter um país inteiro como escudo, não é mesmo? Então tá. De um lado, o fantasma siciliano. Do outro, o cérebro russo. Parecem água de óleo, né? Mas a verdade é que, no fundo, os dois seguem o mesmo manual de instruções do crime moderno. E a gente vai ver agora que ferramentas são essas que eles têm em comum. Olha só essa comparação. Fica muito claro aqui a evolução do crime. O Denaro, bom, ele dependia da proteção da vizinhança, da omertá, e se comunicava por bilhetinhos. O poder dele estava fincado na terra. Já o Mogilevich, ele tem proteção de um Estado, usa ferramentas financeiras super complexas e o poder dele é global. É, literalmente, a diferença entre uma pistola e um laptop, entre controlar uma rua e controlar uma conta num paraíso fiscal. Mas, apesar das diferenças de estilo, o kit de ferramentas é o mesmo. E é aqui que a coisa fica séria. Os dois dependem dessa infraestrutura. Advogados, contadores, os facilitadores profissionais. São eles que criam as teias de empresas de fachada, que usam paraísos fiscais para esconder e lavar o dinheiro sujo. Sem essa galera, o império dos dois simplesmente não existiria. E por que isso tudo importa tanto? Porque o perigo vai muito além de quebrar a lei. Quando essa montanha de dinheiro do crime entra na economia de verdade, ela contamina tudo. Ela polui os mercados, cria uma concorrência totalmente desleal e, pior, destrói a nossa confiança nas instituições. Pensa bem, como uma empresa honesta pode competir com uma que é financiada pelo crime organizado? Ok, o cenário é assustador. Mas e aí? Como as autoridades do mundo todo estão reagindo a essa ameaça que não respeita fronteira nenhuma? A resposta é interessante. Elas estão aprendendo a lutar fogo com fogo. Estão se transformando numa rede para combater a rede do crime. A resposta tem 3 frentes de ataque. Primeiro, cooperar. Criar iniciativas globais, como a ICA, para trocar informações e rastrear esses criminosos que se movem o tempo todo. Segundo, investigar. Formar equipes de investigação conjuntas, que permitem operações em vários países ao mesmo tempo. E terceiro, e talvez o mais importante, asfixiar. Mudar o foco de só prender os caras para tomar o dinheiro deles. Porque hoje, a cooperação internacional não é mais uma escolha, é a única solução. E falando em asfixiar, entra em cena uma ferramenta nova e poderosa, a notificação prata da Interpol. É um novo alerta global, que vai focar exatamente em identificar, rastrear e confiscar os bens que vêm do crime. Isso pode mudar o jogo, porque ataca onde mais dói, no bolso. A ideia não é só pegar o chafão, é destruir o modelo de negócio do crime, cortando o fluxo de dinheiro, seja em contas em paraísos fiscais ou até em carteiras de criptomoedas. Isso nos leva à grande questão. O crime organizado evoluiu. Hoje, ele é quase um serviço, fornecido por redes de especialistas em finanças, em tecnologia. A pergunta é, será que as forças da lei no mundo todo conseguem acompanhar esse ritmo? A linha que separava a arma do laptop está cada vez mais borrada. E essa batalha, agora, é uma luta pela alma dos nossos sistemas globais. E no final, a gente precisa se perguntar, quem está realmente ganhando essa guerra?